palavra. Glória a Deus, chegamos ao momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Prepara o seu coração, porque Deus quer falar ao seu coração nessa manhã, por meio da sua palavra viva, poderosa, e que Deus assim possa operar maravilhas por meio da palavra santa do nosso Deus. Nós vamos meditar hoje no encontro de um homem rico com o Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está aí a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando aqui, que Deus assim possa nos abençoar, o Espírito Santo abrindo o seu entendimento agora, preparando o seu coração para o recebimento da palavra de Deus. Bom, o que nós vamos observar aqui na palavra do Senhor, a primeira coisa é que esse homem, Zaqueu, ele tinha aquilo que muitos gostariam de ter, que estão nos ouvindo. Muitos gostariam de ter o que Zaqueu tinha. Zaqueu tinha um emprego que lhe garantia uma boa posição, a ponto dele poder se enriquecer. Então ele tinha um bom emprego, ele tinha riqueza e ele tinha saúde. São as coisas que muitos gostariam de ter e não têm. Mas ele não tinha algo que é o mais importante. E por certo, ele, apesar de ter tudo isso, ele sentia no seu coração um vazio. E esse vazio, que não se preenche com as coisas materiais, é que fez com que ele entendesse que ele precisava ter um encontro com Jesus. Pode ser que você que está me ouvindo nessa manhã, talvez você não tenha essa condição de Zaqueu. Você não é uma pessoa financeiramente próspera. Talvez você não é uma pessoa que nesse momento esteja até empregado. De repente você está até desempregado. E quem sabe até com saúde debilitada, com enfermidade. Mas se você tem Jesus na sua vida, se você tem uma certeza de salvação, então você tem tudo. Você pode glorificar a Deus, mesmo que você não tenha as demais coisas. Mas glorifique a Deus porque você tem o melhor. Você tem o Senhor Jesus. Você tem o verdadeiro tesouro, porque é esse Jesus que nos leva para a vida eterna. As coisas desse mundo, tudo passa.
mas quem tem Jesus no coração tem a salvação garantida e, portanto, tem o melhor tesouro na sua vida. Então não se entristeça se você está passando por um momento de tribulação, de enfermidades, ou quem sabe até desempregado. Confie no Senhor, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai continuar cuidando, o Senhor vai abrir as portas, quem sabe até te curar nesse dia. E se não for nesse dia, continue confiando e buscando nele, porque dele vem a resposta. Mas o que nós queremos pensar aqui nessa manhã é nesse encontro desse homem rico com o Senhor Jesus. É interessante que a palavra de Deus que nós lemos aqui, ela começa dizendo que Jesus, ele entrou em Jericó e ele ia passando. Interessante essa palavra, Jesus ia passando. Isso nos mostra uma oportunidade. E Zaqueu percebeu que ali era uma oportunidade que ele estava tendo de ter um encontro com Jesus. E hoje, nesse programa, você que está ouvindo esse programa, hoje você está tendo uma oportunidade também. A oportunidade está passando diante de você mais uma vez. Acontece que as oportunidades que passa por nós, há muitas das oportunidades não retornam. E é por isso que nós não podemos ser negligentes e nós não podemos deixar passar as oportunidades que às vezes nos são oferecidas. E principalmente quando essas oportunidades elas estão relacionadas àquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa vida espiritual. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e quem sabe ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não deixa passar essa oportunidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ainda viver aqui nessa vida. E quanto tempo nós teremos oportunidades como essas. Então, aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando e abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para que Ele possa falar e operar na sua vida. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Ele foi ao encontro de Jesus. Mas interessante que nós lemos a palavra do Senhor, a impressão que nós temos é que Zaqueu, que parte dele é esse desejo de buscar Jesus, que parte dele é esse desejo de ir ao encontro de Jesus. Mas quando nós lemos e conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos que em relação às coisas espirituais, em relação à salvação, nunca parte do homem o desejo de buscar a Deus. Em relação à salvação, aquilo vem de Deus para o homem. É algo que se inicia na eternidade. É um projeto que começa na eternidade. Começa com a eleição do homem. E que Deus proporciona todo o recurso para que o homem tenha um encontro com Ele. Então nós percebemos que o texto aparentemente nos mostra que partiu de Zaqueu essa decisão de ir. Mas na verdade Zaqueu só teve esse impulso porque ele foi movido pela graça de Deus. Ele foi movido pela graça salvadora que moveu o seu coração para que ele fosse até o encontro de Jesus. Essa graça que moveu o coração de Zaqueu para a salvação não é, como alguns pensam, uma graça irresistível. É uma graça que pode ser resistida. Mas louvado seja o nome do Senhor, Zaqueu não resistiu a essa graça, essa oportunidade, esse mover de Deus no coração, esse toque especial do Espírito Santo. Ele não endureceu o coração, ele não resistiu.
Ele poderia ter feito isso, à semelhança do jovem rico. O capítulo anterior que nós lemos aqui nos fala de um outro encontro, de uma outra pessoa rica, um jovem rico que foi ao encontro de Jesus. E que no coração dele, ele até desejava a salvação, mas no diálogo dele com o Senhor Jesus, Jesus propõe para ele algo que ele acha difícil. E Jesus propôs para que ele vendesse tudo que ele tinha e distribuísse para os pobres. Ele ia ter um tesouro no céu. Mas o amor dele pelas coisas materiais era muito maior do que o amor dele para a sua própria salvação da sua alma. O amor dele para as coisas passageiras dessa vida era muito maior do que o amor pelo Senhor Jesus. Mas naquele encontro do jovem rico, a graça de Deus estava ali também. Jesus propôs para ele. A palavra de Deus diz que Jesus o amou. E ali nós vemos a graça de Deus agindo no coração daquele jovem, mas ele endureceu o coração. A riqueza falou mais alto na vida dele. E ele resistiu ao chamado, resistiu à graça de Deus. E interessante que Jesus vai dizer depois que o quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E no diálogo dele com os seus discípulos, os discípulos ficam pensando, mas como que é tão impossível isso? E Jesus vai responder assim que as coisas aos homens parecem impossíveis, mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então Jesus quer dizer o seguinte, que embora a riqueza possa ser um grande obstáculo na vida do homem, mas o Senhor, quando move com a sua graça, dá ao homem a condição de vencer esse obstáculo. Todos nós temos obstáculos na nossa vida para vencermos. Se nós quisermos viver uma vida abençoada por Deus, na comunhão com Deus, se nós quisermos alcançar a bênção maior da nossa vida, que é a salvação, nós precisamos vencer os obstáculos, porque eles apresentam na nossa vida, cada um tem um obstáculo. Para o jovem rico, o seu grande obstáculo é a sua riqueza, suas fazendas. Para Zaqueu, o seu grande obstáculo foi a multidão. Ele era um homem de pequena estatura, tinha uma multidão diante dele, mas ele queria ver Jesus. Mas ele não se rendeu ao obstáculo. Ele deu seu jeito. Ele subiu na árvore, onde ele viu que Jesus ia passar por ali, e ele então vence aquele obstáculo. Talvez você que está me ouvindo nesse dia, você já sabe qual é o seu obstáculo. Por que você não voltou para os pés do Senhor ainda? Por que você não voltou para a casa de Deus ainda? Você que desviou do Evangelho. Por que você não voltou ainda? É porque existe um obstáculo e você sabe qual é ele. Você sabe o tamanho desse obstáculo. Mas hoje a graça de Deus está mais uma vez te dando condição para você vencer o seu obstáculo e receber de Jesus uma bênção especial nesse dia. E para você que nunca teve uma experiência de salvação na sua vida, hoje é a mesma coisa. A graça de Deus está batendo a porta do seu coração, está te dando condição para que você possa tomar uma atitude de fé e ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque Ele, quando entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. E é interessante, irmãos, que Zaqueu sobe naquela árvore e de repente Jesus passa por ali e olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. O que nos mostra claramente, e depois logo em seguida Jesus vai dizer assim: hoje me convém pousar em sua casa. O que nos mostra claramente que a decisão tomada por Zaqueu de ir ao encontro de Jesus não partiu dele primeiro,
Mas Jesus já tinha esse projeto. No coração de Jesus já tinha esse plano de ir ao encontro de Zaqueu e de oferecer a ele a salvação. Então, tudo parte de Jesus primeiro. Hoje, Deus está te dando a oportunidade, a graça chega à sua vida, para que você possa responder com fé ao chamado e à pregação do Evangelho. Nós lembramos que, em outra passagem bíblica, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, vai dizer a palavra de Deus que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E era necessário por quê? Porque no projeto de Deus incluía a salvação dos samaritanos. No projeto de Deus incluía a salvação daquela mulher samaritana. No projeto de Deus incluía a salvação de Zaqueu. No projeto de Deus inclui a sua salvação, você que está me ouvindo. Então não resista. Não resista ao chamado, não resista à pregação do Evangelho. Faça como Zaqueu. Toma atitude de fé e vence o obstáculo que está diante da sua vida. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus convida Zaqueu a descer daquela árvore, é interessante que Zaqueu, ele desceu imediatamente. E o convite do Senhor Jesus para Zaqueu era: desce depressa. Desce depressa. Meus irmãos, meus ouvintes, Jesus tem pressa para te abençoar. Jesus tem pressa para mudar a sua história. Jesus tem pressa para mudar a sua vida. Mas se você não descer, você não vai vivenciar isso. O recurso está sendo dado. A palavra está chegando ao seu coração. A graça de Deus está movendo tudo a seu favor nesse dia. Mas se você não descer, você não vai viver o milagre na sua vida, você não vai viver a transformação, você não vai viver a bênção que Jesus reserva para você. Zaqueu subiu na árvore. Subiu, podemos imaginar que não foi fácil, podemos pensar nisso, mas o mais difícil não é o subir, o mais difícil é descer. E esse descer, muitas vezes, tem sido um obstáculo para muitos. Porque descer fala da humildade. Descer fala da humildade. E muitas das vezes, o homem tem um coração tão orgulhoso que ele não é capaz de descer. E Jesus convida para que o homem desça. Desce depressa. Desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Desce da sua vaidade. Desce do seu orgulho. Desce da sua prepotência. Se humilha aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que se humilham aos pés do Senhor serão exaltados. Reconheça que de fato você, pela sua própria força, você não vai chegar a lugar algum. Em relação à salvação, principalmente, você não vai alcançar essa bênção se não for a misericórdia e a graça de Deus. Então reconheça isso. Reconheça que você precisa de ajuda. Há pessoas aprisionadas em vícios e que têm dificuldade de sair, sabe por quê? Porque o orgulho é muito grande. Não querem ser ajudados, não querem ser socorridos. Há pessoas que têm orgulho. Há ricos orgulhosos e há pobres orgulhosos também. Então desce depressa, esse é o convite de Jesus. Desce depressa, desce da sua vaidade e Jesus vai te conceder uma bênção. Zaqueu desceu imediatamente. Ouviu, obedeceu ao chamado do Senhor e a palavra de Deus diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, muitos até criticaram aquela atitude. Porque como que pode Jesus entrar na casa desse homem pecador?
Porque os religiosos naquele período, os fariseus, eram separatistas e eles entendiam que não poderiam de forma nenhuma entrar na casa de um pecador. Porque quem entrava na casa do pecador era como se estivesse compactuando com aquele pecado. Mas não era essa a posição de Jesus. Jesus não entra na casa do pecador para dizer que está concordando com o pecado dele. Jesus entra na casa do pecador para libertar o pecador do seu pecado, para transformar a sua vida. Jesus entra porque ele é misericordioso. Jesus entra porque enquanto o mundo exclui, Jesus ama e Jesus quer salvar e quer transformar. Podemos lembrar da experiência da mulher adúltera. Estava para ser apedrejada. Pela lei deveria ser apedrejada. E quando Jesus dá uma palavra àqueles que estavam ali, quem não tem pecado atira a primeira pedra, foi saindo um por um. E quando Jesus olha para aquela mulher e pergunta: que Deus, teus acusadores, ninguém te condenou? Ela falou assim: ninguém, Senhor. E ele vai assim: nem eu te condeno, vai em paz. Mas ele vai dizer uma coisa: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus está demonstrando misericórdia para com aquela pecadora. Mas ele estava dando uma oportunidade, estava perdoando a ela. Estava dando uma oportunidade para que ela não voltasse para aquele tipo de vida, mas que abandonasse de vez aquele tipo de vida. Então, quando Jesus entra no coração do pecador, não é para concordar com o seu pecado, é para dizer que ele te ama, é para dizer que ele importa com você, é para dizer que enquanto o mundo te exclui, há um Deus que quer te salvar, há um Deus que te valoriza, e que você possa entender isso, e que desça depressa para experimentar Jesus na sua vida e a transformação poderosa vindo de Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve transformação. Zaqueu já de cara ofereceu metade dos seus bens para distribuir para os pobres. Enquanto o jovem rico deixou a sua salvação porque estava aprisionado à sua riqueza, a graça de Deus libertou Zaqueu. E Zaqueu já não estava mais aprisionado às coisas materiais. Tanto é que ele vai oferecer metade dos seus bens para os pobres. E ele vai ainda demonstrar que houve uma transformação na sua vida, quando ele vai dizer assim: olha, se porventura eu cobrei mais do que devia, se porventura eu roubei de alguém, defraudei alguém, eu quero pagar por isso. E eu quero restituir 4 vezes mais. Mostrando que de fato houve transformação na vida de Zaqueu. Alguns estudiosos apontam que Zaqueu, como os cobradores de impostos, acabavam cobrando mais do que devia. E era esse o motivo que enriquecia a vida deles. E isso fazia com que a população tivesse-os como pessoas indignas, rejeitadas, desprezadas. Bom, não posso afirmar que Zaqueu de fato tenha feito isso, porque ele vai dizer: se porventura eu tenho feito isso. Dá a entender até que Zaqueu não tinha, se ele fez, ele não fez de maneira consciente. Seja como for, houve uma transformação na vida de Zaqueu. E é isso que Jesus faz quando o homem tem um verdadeiro encontro com Jesus. E Jesus fala assim: hoje veio salvação a essa casa. E ele vai concluir dizendo que é exatamente esse o motivo de Jesus vir. Ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então é isso que Jesus faz. Ele quer buscar e salvar os perdidos, aqueles que estão aí na situação complicada. Mas há perdidos que não estão envolvidos com drogas, há perdidos que não estão envolvidos com prostituição, há perdidos que são até religiosos, há perdidos que têm até uma boa reputação, à semelhança do jovem rico. Era religioso, guardava os mandamentos,
tinha uma boa reputação, mas era perdido, porque o amor à riqueza estava acima do amor a Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. Devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não fizermos isso, nós estamos perdidos. Que Deus nos abençoe, que essa palavra de fato possa produzir transformação na sua vida, você que me ouviu nessa manhã. E que você possa entender que esse obstáculo que você está enfrentando não é mais forte do que você. Não é mais forte porque Jesus está te dando condição hoje. A graça de Deus está te dando condição para transpor o obstáculo. Seja como Zaqueu. Corre para os pés do Senhor com fé e vença esse obstáculo e experimente a transformação gloriosa na sua vida. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, né? E que Deus assim possa continuar operando na sua vida. Lembramos aqui daqueles que têm sempre acompanhado esse programa, os nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, lá de Muriaé, lá de Patinga, os nossos irmãos da Vargem Grande, Alto Caparaó, Lajinha, nossos irmãos de Iuna e tantos outros lugares que estão sempre ligados conosco nesse programa. Que Deus os abençoe e nos faça prosperar, rompendo em fé cada vez mais.